Olha só, boa noite para quem eu não cumprimentei ainda. Acho que todo mundo aqui eu já devo ter cumprimentado hoje, mas tem gente que eu sei que está vendo em casa, que eu mando boa noite daqui agora, tá bom? Deixa eu só retomar um pouco o tema do nosso estudo nessas últimas quartas-feiras, com exceção da última quarta. Nós estamos falando um pouco sobre a lei, qual é a graça. É um trocadilho, como a gente já tem explicado, onde a gente fala qual é a porção de graça, como é que Deus manifesta a sua graça por meio da lei. Como é que Deus, apesar de nos ensinar tão claramente, com até algumas regras, o caminho que se deve andar, como é que ali ele manifesta a sua graça. E dentro dessa jornada que nós estamos fazendo no Antigo Testamento, de compreensão do que significa a graça na lei, alguns pontos são importantes para serem lembrados. Dentre eles, essa distinção que nós chegamos ao consenso entre tipos de lei, né, e que variam de acordo com a sua aplicação e com o seu propósito original. Então, quando a gente olha para as Escrituras, e aí vale de capa a capa, de Gênesis a Apocalipse, nós vamos ver leis que são leis civis, leis que são leis cerimoniais e leis que são leis morais. Só para a gente alinhar e aí não precisar detalhar mais uma vez, lembramos que leis civis são aquelas leis que Deus deu para Israel como nação. Lembra que surgia ali uma nação e Deus ali ensinava a Israel quais eram as leis, quais eram as normas que deveriam ser seguidas como nação na hora de fazer as coisas. Como exemplo, a gente deu ali as cidades refúgio, né, para quem cometia homicídio culposo, né, que matava sem a intenção de matar e que podia ali se refugiar. Como exemplo também, a gente viu que essa é a lei civil, e a lei moral por trás da lei civil é que Deus está preocupado com a justiça e com a oportunidade de defesa das pessoas também. Nós vimos também as leis cerimoniais, que são as leis que Deus deu para a religião de Israel. Então, é tudo que diz respeito ao templo, ao simbolismo ali do culto de Israel, tudo que apontava para a pureza de Deus e para a pessoa de Cristo, o Messias que era esperado, se enquadra ali dentro das leis cerimoniais. Todas as leis cerimoniais foram cumpridas em Jesus. É esse o tema da carta, por exemplo, aos Hebreus. Portanto, o que nos resta das leis cerimoniais é justamente aquilo que é moral, o princípio moral por trás delas. Portanto, quando eu lembro que não se faz o culto a Deus de qualquer maneira, eu lembro que Deus é um Deus puro, que diz como quer ser adorado e que não admite pecado diante dele. Então são símbolos que remetem a essa pureza e essa forma como Deus quer ser adorado. As leis morais são todos os princípios, as regras que Deus dá, que não são nem civis e que nem são cerimoniais e que muitas vezes permeiam ali tanto as leis civis quanto as leis cerimoniais, tá bom? Então isso é importante para seguir adiante. O nosso objeto aqui de estudo nessas próximas quartas-feiras, hoje e a próxima, é justamente o decálogo, ou aquilo que nós conhecemos hoje como os 10 mandamentos, que a gente entende como sendo o resumo da lei moral. Então é como se Deus tivesse resumido tudo aquilo que ele considerava importante na arte do bem viver, no simbolismo ali dos 10 mandamentos. Então, quando a gente fala dos 10 mandamentos, a gente não fala somente da regra é clara, sabe, Arnaldo César Coelho, não funciona para os 10 mandamentos. Então, quando você vê, por exemplo, Deus dizer ali, não matarás, a gente já viu isso num culto aqui de domingo à noite, que não matarás é mais do que simplesmente não assassinar alguém, mas é você não dar lugar à ira que promove o assassinato no seu coração. E isso se desdobra em vários outros princípios e atitudes que a gente assume na vida da gente. Então, o decálogo, cada sentença daquela que Deus entrega a Moisés no Monte Sinai, remete a um monte de outras características que têm a ver com a vida daqueles que vivem segundo os princípios de Deus. Então, o decálogo é esse resumo da lei moral. E uma coisa interessante que nós vimos aqui também já é que essas regras, esses princípios, os 10 mandamentos, são introduzidos por uma afirmação que
Deus faz por meio de Moisés ao povo, que dá todo o fundamento daquilo que vai ser ensinado. E ele começa dizendo: eu sou o Senhor, o teu Deus, que te tirou do Egito, da terra da servidão. É uma espécie de alinhamento de partida. O que é que você precisa saber a partir de agora, que eu vou dizer a você como é que se deve viver? Lembre que eu sou o Senhor teu Deus. Eu não sou qualquer outro Deus. Não sou um Deus dos egípcios. Eu não sou nada que você viu por aí em outros lugares. Eu sou o Deus de Israel, que tirou vocês do Egito. Lembra que vocês eram escravos. Eu tirei vocês da escravidão e trouxe vocês para a liberdade. É falando sobre liberdade que Deus apresenta os 10 mandamentos. Portanto, o caminho de Deus sobre viver bem, embora tantas vezes seja associado a regras limitadoras, na verdade são o princípio de Deus para se viver em liberdade. Sabe um exemplo que eu tenho dado aqui sempre e que é bom relembrar hoje também? Lembra que se você tem crianças ou se está responsável por elas e você vai levar para brincar num parque, você vai procurar algum lugar que seja protegido. Se for uma pracinha de meio de rua e não tiver uma cerquinha de proteção, dificilmente, se você for um pai ou uma mãe responsável, você vai deixar seu filho brincando ali. Você vai procurar aquela cerquinha de proteção. Portanto, quando Deus começa a delimitar e a ensinar o ser humano como ele deve viver, é como se ele estivesse mostrando para a gente ali a cerquinha de proteção, quais são os nossos limites, como é que a gente pode fazer para conter o mal que existe na gente mesmo. Tá? Então é esse o princípio aí desses 10 mandamentos concebidos em liberdade. Tá frio aí, não é, Leila? Muito bem. É que eu não liguei esse para não ficar aqui em cima de vocês, pelo menos para poupar uma das alas, certo? Tá, velho. E aí a gente seguiu falando sobre esse monoteísmo ético, né, que é o fundamento de toda essa mentalidade judaico-cristã ocidental, que se diz o que é que se diz sobre isso? Que é um código objetivo de certo e errado que não emana de uma mente humana, sendo assim transcende a mente humana. O que Deus deseja é que se trate os outros seres humanos de forma moral. Então, quando eu admito que existe um único Deus e que é esse Deus quem me ensina a forma que eu devo viver, eu estou admitindo que um ser que é criador estabeleceu o caminho que eu devo andar e que isso não tem a ver com a mente humana. E aí nós tivemos aqui também aquela oportunidade de lembrar a lei natural. Esse princípio que a gente já nasce com ele. Lembra que eu dei o exemplo da torta de chocolate, né? Que se eu tenho uma torta de chocolate e você tem uma torta de morango, aquela velha história, e eu lhe ofereço um pedaço da torta de chocolate, eu vou esperar que você naturalmente me ofereça um pedaço da sua torta de morango. Se você não faz, eu vou sair com uma péssima impressão de você. Isso é essa lei natural que nos leva a ter certas expectativas, certo, dentro dos relacionamentos. Então, o monoteísmo ético fala sobre isso, que existe um referencial que está fora de mim e que me diz como é que as coisas devem ser e que caminho eu devo andar. E é isso, inclusive, que pauta os meus relacionamentos e é isso que me ajuda a tratar os outros seres humanos de forma moral. Se não fosse assim, eu não teria parâmetro para isso, até mesmo para olhar para o outro com o mesmo amor que eu teria por mim, usando aí as palavras de Jesus. E aí nós concluímos que as duas tábuas são tábuas complementares. Nós temos aí do primeiro mandamento ao quinto uma série de princípios que a gente diz até que são os mandamentos criacionais. Sabe aquilo que Deus ensinou para Adão e Eva no jardim ali sobre como é que o mundo deveria ser? Então, ele relembra isso depois do pecado nessa primeira tábua dos 10 mandamentos, que é onde a gente vê aí amar a Deus acima de todas as coisas. Na segunda tábua, do 6º ao 10º mandamento, a gente vai ver ali os princípios de relacionamentos interpessoais. É onde você vai ver: não matarás, não adulterarás, não dirás falso testemunho. É aquilo que promove a justiça entre os seres humanos. Então a gente conclui o quê? Que sem a primeira tábua, nós vamos ter uma lei ímpia.
E se eu negligencio a segunda tábua, nós vamos ter uma lei injusta. Então, as coisas se completam. E no mundo de extremos que a gente vive, cada vez mais a gente tem visto essa tentativa de deturpar as coisas para agarrar somente uma dessas tábuas, né? Tem gente que esquece a justiça e se agarra somente com a religião. Tem gente que esquece a religião e quer abraçar somente a justiça. E o próprio Deus aqui ensina, olha, as coisas só funcionam de verdade e como eu quero se acontecerem juntas. Espiritualidade e justiça entre as pessoas. O que nós estamos acompanhando aqui, e esse é efeito de película aqui de cinema paradiso, né? Que está aqui. Restauração da soberania mediada de Deus. Se alguém um dia perguntar a você, a sua Bíblia conta que história? Pode responder, olha, a Bíblia conta a história da restauração da soberania mediada de Deus. O que é que isso quer dizer? Que o mundo foi feito por Deus para que Ele fosse o Deus soberano da sua criação e que as suas criaturas fossem o meio que Ele escolheu para administrar e cuidar da sua criação. Então é ali entregue ao homem e à mulher algumas ordens, alguns mandatos que são fundamentais. Primeiro deles, o mandato social, o mandato de crescer e se multiplicar, de constituir ali sociedade. Segundo deles, o mandato espiritual, obedecer o pacto, lembra que Deus havia feito com os seres humanos de serem obedientes e de desfrutarem dessa relação com Deus. E dentre eles também o mandato cultural, sejam fecundos, dominem sobre a criação, cuidem disso que eu estou entregando a vocês. Esses três aspectos das responsabilidades que Deus dá aos seres humanos correspondem a essa soberania mediada de Deus. Era Deus quem mandava por meio dos seres humanos. O pecado entra nessa história e aí esculhamba tudo, né? Tudo vira de cabeça para baixo, as coisas não acontecem mais como deveriam acontecer. Então, a partir de Gênesis capítulo 3, versículo 15, você vai ver Deus prometendo que vai restaurar essa situação de governo em que Ele cuida da sua criação por meio dos seres humanos. É uma restauração da soberania mediada de Deus. Portanto, os 10 mandamentos, o decálogo, surge nesse contexto, para conter e refazer e reconstruir algumas coisas que foram desconstruídas pelo pecado e que foram destruídas pelo pecado. E a gente vai poder ver hoje um pouco como é que isso vai sendo trabalhado pelos 10 mandamentos. O primeiro deles nós já vimos na última quarta-feira que estivemos aqui, quando nós vimos ali que não terás outros deuses além de mim. Deus relembrou para Israel que Ele era aquele Deus, que Ele é aquele Deus que os tirou do Egito, e Ele lembra essa tendência natural de todo ser humano caído de procurar preencher esse lugar de Deus com outros seres que não são deuses e assim chamam de Deus. E aí Deus lembra para eles, olha, eu sou esse Deus que tirei vocês do Egito e por favor prestem atenção para a gente começar aqui muito bem, não tenham outros deuses além de mim. Nós vimos que tudo na vida pode virar um Deus além de Deus na nossa vida. A nossa carreira, os afetos, o amor, a família, o dinheiro, tudo pode virar Deus. Tudo que toma toda a atenção, toda a prioridade, todo o nosso empenho na vida pode ser chamado de outros deuses que aparecem aí na nossa caminhada. Então, a gente concluiu que só Deus pode exigir devoção absoluta. É esse o ponto de partida para que a gente consiga entender e viver os outros mandamentos que Deus vai ali apresentar por meio de Moisés. Então, hoje nós chegamos no inédito. Não farás para ti nenhum ídolo. Eu não sei se com vocês foi assim, mas a minha infância inteira, minha família, assim, um lado da minha família é protestante de 4 gerações. Então isso traz uma carga cultural familiar muito forte, né? A outra não, a outra é uma já tem contato com a igreja há algumas décadas. Opa, calma, já vai chegar. Mas
que ainda não, que não tinha toda essa cultura. Mas na minha família, tudo que tinha a ver com ídolo era logo associado a alguma coisa de barro que você fizesse. Então lá em casa nem escultura tinha, que era para não ser associado com nada que fosse idolatria ou ídolos. É lógico que muitas dessas obras de artífice, que você simula alguma divindade ou algo para ser venerado, constitui-se sim um ídolo. Mas quando Deus fala por meio de Moisés sobre você não ter para você, não fazer para você nenhum tipo de ídolo, ele está falando de algo mais do que somente uma estatuazinha que você pode construir para você. Você pode não ter nada na sua casa, pode não ter nenhum altar na sua casa, não usar nenhum amuleto, não saber nenhuma oração especial e mesmo assim cultivar os seus ídolos com muito carinho e cuidado. Na verdade, todo mundo tem essa tendência. Lembra, estamos falando sobre a restauração da soberania mediada de Deus. É Deus reensinando o povo como é que se vive certo, como é que se vive com Ele e para Ele. Dentro desse conceito, e o legal é que se você tiver tempo, você consegue ler ali o Pentateuco, que são os 5 primeiros livros da Bíblia, associando o Decálogo com histórias que o próprio povo de Israel viveu antes e depois de saber esses 10 mandamentos tão expressos ali, dados por Deus. E numa dessas ocasiões, quando Moisés subiu para o Monte Sinai, justamente para receber as tábuas da lei, enquanto ele estava lá, o povo ficou esperando ali embaixo, e simplesmente o povo começou a ficar impaciente. Cadê Moisés que não desce? Cadê Moisés que não desce? Tirou a gente do Egito, trouxe para o deserto e Deus esqueceu da gente aqui. E Ele não vai mais voltar e a gente vai morrer aqui nesse deserto à míngua, acabado. Então Arão teve uma ideia, né? Já que o povo estava cobrando alguma coisa, para quem não sabe, Arão era o braço direito de Moisés, era quem era o sacerdote ali naquela situação, e o povo cobrava a Arão alguma atitude. E Arão então teve a ideia: já sei, vocês peguem aí todo o ouro que vocês tiverem, todas as joias, tragam para cá, que nós vamos fundir essas joias e vamos construir um bezerro de ouro. E esse bezerro de ouro vai representar Jeová, e nós vamos adorar esse bezerro de ouro. E aí o povo traz todas as joias, constrói esse bezerro de ouro, Moisés desce do monte, fica indignado, quebra as tábuas da lei que ele vinha trazendo. Como é que vocês esquecem tão rápido das regras que Deus deu a gente, dos princípios que Deus ensinou para a gente? Quando a gente vê essa história de Israel, lembra que a gente está falando de um povo que viu ali 10 pragas do Egito se realizarem na frente dos seus olhos. É um povo que há poucos dias tinha assim, chegado na beira do Mar Vermelho e de repente aquele mar se abriu e eles passaram sem nem molhar os pés. Agora estava todo mundo ali embasbacado, adorando um bezerro de ouro. Simplesmente. Se gente como esse pessoal que viu o que viu está suscetível a esse tipo de coisa, imagina a gente que vive de fé em fé e muitas vezes sem ver essas coisas extraordinárias. Quando a gente fala sobre ídolo, a gente fala sobre qualquer tentativa que a gente tem, que a gente faz de tentar trazer Deus a porções administráveis. Esse pessoal não queria construir um outro Deus. Eles não queriam adorar uma outra divindade. Eles queriam trazer Deus para alguma forma que eles pudessem ver, tocar ou adorar. É esse o ponto de partida para qualquer pessoa que constrói os seus ídolos. É quando a gente tenta resumir Deus a essas porções administráveis. Tudo isso começa com a alienação. É quando eu não me relaciono com Deus, quando eu não tenho convívio com esse Deus, quando as experiências que eu tenho com Ele não me bastam, e aí surge aquela circunstância na vida que eu olho para um lado e olho para o outro, não tem nada, eu entro em desespero,
Eu quero procurar alguma solução para meu problema. Eu estou ali sozinho nesse deserto. E aí eu quero que Deus se faça presente de alguma forma. Então, já que eu não consigo vê-lo, já que eu não estou perto dele, já que eu estou alienado e estou desesperado, eu vou construir para mim algum ídolo que eu possa ver, tocar ou possa conter com a minha própria materialidade. É assim que surgem os ídolos. E ídolo pode ser de barro, ídolo pode ser gente, ídolo pode ser emprego, ídolo pode ser filho, pode ser pai, pode ser mãe. Qualquer coisa que eu olhe com essa esperança, achando que Deus se faz ali representado de alguma forma, eu estou ali construindo para mim alguma divindade. É quando eu simplesmente chamo as coisas que são criadas como se fossem o Criador. Lembra que Deus se revela na sua criação, sim. Muita gente chega até Deus por meio da sua criação, sim. Mas Deus nunca vai ser a sua criação. É essa a mente do panteísmo, né? Que Deus é tudo, que Deus está em tudo. E quando a gente vê Deus instruindo Israel a não construir ídolos, Deus está lembrando para Israel: olha, eu não sou nada do que você pode ver. Não tem nada que você toque, veja ou imagine que me representa, mas eu estou aí com vocês. Então você não tem a menor possibilidade de conter Deus em nada que você faça, nada que seja feito por mãos humanas. Um exemplo clássico de como a gente é inclinado a construir nossos ídolos é isso aqui. Quem lembra o que é isso aqui? Só para... É o Wilson do Náufrago, né? Tom Hanks ali sozinho, numa ilha deserta, se encanta por aquela bola e decide que aquela bola vai ser a sua companhia. E de repente aquela bola ganha olhos, boca, nome e passa a ser ali a presença que Tom Hanks precisava enquanto estava náufrago naquela ilha. Todo mundo tem tendência a ter seu próprio Wilson. Se a gente se vê alienado e distante de Deus, vai cair nesse desespero, vai procurar pela sua presença e vai tentar fazer alguma coisa para substituir Deus na vida da gente. Às vezes é um objeto de barro, mas muitas vezes é outra coisa completamente diferente e com um aspecto ainda mais inocente do que um objeto de barro, tá bom? Então, o ídolo nega a presença e o lugar de Deus na vida daquele que ama a Deus. O ídolo tenta substituir aquilo que Deus tem como único, como presença única na vida daqueles que o amam e que procuram viver como ele ensinou. Ok? Então, eis aí o primeiro mandamento. O segundo é um pouco mais controvertido na sua compreensão. Não tomarás em vão o nome do Senhor teu Deus. Essa aqui é uma pequena charge, né? Não faça isso, eu juro por Deus. Não use o nome do Senhor sem respeito. Esqueça tudo que está aqui. Tá? Isso aqui é um exemplo do que não é. Qual é a ideia, então, do não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão? Quando eu era pequeno, minha família, como eu falei, né? Uma família de tradição protestante. Então tinha essa história de que não pode dizer o nome de Deus em vão. Então os primos, quando mentiam uns para os outros, eles sabiam que o outro estava mentindo, aí dizia: diga diante de Deus, né? Aí o outro falava: dan Deus, como se não fosse Deus ali, então agora liberou para mentir. Conversa fiada. É como os americanos, que muitos não falam oh my God, né? Falam oh my gosh, pelo mesmo motivo. E alguns israelitas que escrevem, alguns descendentes de judeus e judeus que escrevem D'-us, para não escrever Deus mesmo. É um respeito com o nome de Deus que não deve ser usado de maneira leviana pelas pessoas que amam a Jesus. Ok, eu acho que são aplicações válidas, mas não é isso que o mandamento traz, não é essa a ideia do decálogo quando fala sobre não tomar o nome de Deus em vão. Lembra, abra aí a sua Bíblia, por favor, lá em Êxodo, no capítulo 20. Bem-vindos, senhores. Lá em Êxodo, no capítulo 20. No versículo 7.
Diz assim, capítulo 20. Que diz assim: não tomarás em vão o nome do Senhor, o teu Deus, pois o Senhor não deixará impune quem tomar o seu nome em vão. Veja que, assim, são dois mandamentos que merecem ser frisados, os dois lados que eles apresentam. Um é esse, que é não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque ele não deixará impune aquele que faz isso. E o outro lembra que é aquele: honra teu pai e tua mãe para que teus dias se prolonguem sobre a terra. São os dois únicos que trazem consequências ou desdobramentos, né, sobre o tema. Então, se por acaso, veja que a coisa é séria. Se fosse esse o caso, que Deus diz que não vai tomar por impune, você acha que Deus seria injusto? É um termo que não se aplica a Deus, mas incoerente, né, até esse ponto, que onde ele fala não assassinarás e ele fala não fale meu nome em vão, você acha que as consequências disso, o valor da vida humana, né, da vida do ser criado por Deus como coroa da sua criação, teria consequências menores do que você só falar assim, juro por Deus? Não. A gente estaria aqui diante de um Deus que tem a necessidade de autoafirmação, se fosse só isso que implicasse o pecado de falar o nome de Deus em vão. Portanto, quando a gente olha para esse mandamento, a gente não está falando sobre uma regrinha besta de somente você poder falar o nome de Deus ou não em determinadas circunstâncias. Nós não estamos sendo orientados a substituir God por Gosh, né? nem Deus por The Apóstrofos, né? Nós estamos aqui sendo instruídos sobre o uso que se dá, a finalidade que se dá quando eu falo sobre Deus, quando eu falo de Deus a outras pessoas. O que é isso na prática? Como é que isso fica mais claro? Primeiro, eu preciso entender que quando eu falo ali, não tomarás o nome do teu Deus em vão, eu estou falando sobre uma expressão chamada, que a melhor tradução talvez fosse carregar. Eu acho que na NVI deve ter algo bem parecido com isso, que já é uma tradução mais próxima do original. Alguém pode só ler para mim, que eu acho que eu li a CF aqui, não foi? Eu li NVI? Ah, bom. Deixa eu abrir aqui de novo então. Lê aí, Fábio, por favor. Não tomarás, é isso mesmo. Não tomarás. A NVI ainda traduz assim. Talvez a transformadora já traduza um pouco mais próximo do carregar. Não use é o que não deve ser, né? Não tomarás, acho que ainda é mais próximo, porque a ideia é que você não carregue, que você não faça como seu crachá de identificação, que você não faça como o seu carro-chefe, a sua apresentação, o nome de Deus de maneira vã. É que você não corrompa a finalidade do uso do nome de Deus, que você não transforme em meio aquilo que é fim. Um exemplo prático disso: Guaraná Jesus e refrigerante Leão de Judá Cola. É um exemplo clássico. É quando você simplesmente pega o nome de Deus, faz dele meio para atingir ali fins comerciais. Esse ali, especialmente, ele foi criado assim, com todo um branding de ajudar instituições de caridade, reciclagem das latinhas e tal. Mas usa o nome de Deus para que seja ali beneficiado de modo econômico. Isso pode ser feito de diversas formas, sabe? Eu não sei quem aqui já viu isso, mas eu já vi gente que diz: olha, fulana, Deus falou comigo que você vai ter que casar comigo, que você é para mim, que Ele já escolheu e que você é minha prometida. Bandido, tá ali se colocando nas mesmas consequências de que Deus não terá por impune aquele que usa o nome de Deus de maneira leviana. Da mesma forma, aquele que assume os púlpitos das igrejas para oprimir e roubar pobres. É a mesma coisa, gente que enriquece
às custas da boa fé de pessoas que estão ali ouvindo falar sobre Deus, e na verdade o nome de Deus está sendo usado de maneira leviana para roubar as pessoas, para que outros possam ser enriquecidos pelo mau uso do nome de Deus. Deus aqui deixa claro, essa pessoa não será tida por impune. Sabe por quê? Porque quando eu cometo um assassinato, eu estou ali levando as últimas consequências, o final de uma vida humana, eu estou ali cometendo um crime gravíssimo, eu vou ser preso, eu posso até assim ser um mau testemunho para o Evangelho, mas eu não estou usando o nome de Deus para cometer aquele assassinato. Mas se eu simplesmente uso o nome de Deus para fazer o mal a outras pessoas, Deus não admite. Deus não toma por impune. Ele diz que vai tomar as providências que lhe cabem. Então, esse tipo de pecado, Deus diz, olha, vai ter consequência, e vai ter consequência séria. Então, não se preocupe, eu sei que causa aquela indignação, mas esse é um dos mandamentos que me dão mais tranquilidade em dias de ódio. Sabe? Quando você olha assim, rapaz, como é que a pessoa pode se dizer pastor e fazer isso em nome de Deus? Como é que alguém sobe num plenário e fala em nome de Deus, e você sabe ali um monte de coisa que está acontecendo nos bastidores? Como é que alguém recebe uma propina e faz uma oração para agradecer a Deus por aquela propina? Isso é usar o nome de Deus em vão, e aí graças a Deus que Deus não tem por impune quem faz esse tipo de coisa. Eu sou cristão evangélico, para nada. E o pior, ainda usa disso para se beneficiar, que é essa a grande questão. É quando você usa o nome de Deus para obter benefícios que são para você, que Deus se torna meio para que você receba alguma coisa. Então, quando o nome de Deus deixa de ser fim para ser meio, a gente está usando ali o nome de Deus em vão. Isso não se faz, tá certo? Lembra-te do dia de sábado para santificá-lo. Quem aqui guarda o sábado? Guarda o sábado mesmo? Muito bem. Vamos ler aqui então os Êxodo capítulo 20, versículos de 8 a 11. E acendo o quê? No sábado? É mesmo, Adriana? Ah, tá. Eu ia dizer, e meu feijão vai sair quando? É na sexta, tem que ser. Êxodo capítulo 20 de novo, versículos 8 a 11. Alguém pode ler, por favor? Amém. Vamos lá para Deuteronômio capítulo 5, por favor. Separa esse aí, que a gente vai voltar nele ainda. Deuteronômio capítulo 5. Lá no versículo 12. Eu vou ler aqui, vocês podem acompanhar. Capítulo 5, a partir do versículo 12. Guardarás o dia de sábado, a fim de santificá-lo, conforme o Senhor teu Deus te ordenou. Trabalharás 6 dias, e neles farás todos os teus trabalhos. Mas o 7º dia é um sábado para o Senhor, o teu Deus. Nesse dia não farás trabalho algum, nem tu, nem teu filho ou filha, nem o teu servo ou serva, nem o teu boi, teu jumento, ou qualquer dos teus animais, nem o estrangeiro que estiver em tua propriedade, para que o teu servo e a tua serva descansem como tu. Lembra-te que foste escravo no Egito, e que o Senhor, o teu Deus, te tirou de lá com a mão poderosa e com braço forte. Por isso, o Senhor teu Deus te ordenou que guardes o dia de sábado. Eu creio que esse é um dos mandamentos mais mal compreendidos pela Igreja do Senhor nos últimos séculos. Talvez pela mudança que nós tivemos ali com a vinda de Cristo, de deixar de guardar o sábado mesmo para guardar
o domingo, talvez pelo distanciamento que se busca aí das igrejas adventistas, talvez a falta mesmo de compreensão do que é que esse mandamento quer ensinar para o povo de Deus, talvez nos faça assim até mesmo esquecê-lo. Eu lembro que quando eu era criança e eu perguntei para o pastor uma vez, um dia, o que é que isso queria dizer, né, se era mesmo para ficar em casa no sábado. Ele disse: não, esse mandamento aqui não vale mais não, pastor, está vencido. Não é, e não está vencido. Na verdade, se existe um mandamento que vai contra a cultura que a gente vive hoje, é justamente o quarto mandamento, que é esse de guardar o sábado como Deus aqui ordenou. Eu sei que você pode estar assim pensando: então a gente tem que guardar o sábado igual os judeus, na sexta-feira às 6 da tarde tem que ficar em casa até às 6 da tarde do sábado. Não é isso que eu estou falando não, calma, tá tudo bem? Não é sobre isso que eu estou falando não, tá? Primeiro a gente tem que entender que o sábado, o Shabá judaico, não era necessariamente no 7º dia da semana ocidental, não era o sábado, era o dia de descanso judeu, era o último dia da semana, o que para nós equivale sim a um sábado. Mas o Shabá era um momento em si, e não somente o nome de um dia da semana, como é para a gente hoje, que tem segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, o domingo antes disso tudo, é claro. Era muito mais um evento que acontecia no último dia da semana, mas que não era um fim em si mesmo. É interessante lembrar que, primeiro, na cultura judaica, o homem é chamado de Shomer, e a mulher Shomer Shabá, e a mulher Shomeret Shabá, que a ideia é guardador do sábado, ou guardadora do sábado, é aquele que guarda esse dia. Tem um conceito aí subjacente que é muito interessante, que é a ideia de que quem guarda alguma coisa não tem a posse daquilo que guarda, ele apenas guarda. É como alguém que é mordomo ou administrador dos bens de outra pessoa. Então, a própria compreensão de que o sábado é para ser guardado, já nos começa a ensinar alguma coisa sobre ele, a começar do fato de que ele não nos pertence. Por isso que ele começa com essa instrução de lembre-se de guardar. A gente lembra aquilo que não pode esquecer, guarda aquilo que não é nosso. Então, diante de uma vida tão maluca que desde então os judeus já tinham, Deus dizia: olha, tem um dia aí que vocês precisam lembrar que os paradigmas são outros, e que as prioridades são outras, e que as coisas não são como o mundo está pintando. Esse dia é o Shabá, e lembrem de guardar esse dia, porque esse dia não é de vocês. Então o Shabá surge na sociedade, no mundo organizado, como algo que já começa como um contrassenso, como uma contracultura de uma época em que as pessoas só faziam trabalhar. Se você for ver um pouco da história das civilizações, vai ver que em muitas sociedades, em muitas comunidades, os seres humanos funcionam que nem burros de carga. Eles estão ali apenas para trabalho e trabalham de segunda a segunda sem descanso. Portanto, quando Deus institui o dia do sábado, o Shabá, para aqueles homens e mulheres e para a gente também, ele está ali falando sobre um dia que é para descansar e para dar descanso. Por isso que eu pedi para nós lermos os dois textos aqui, onde aparecem os 10 mandamentos. Primeiro, lá em Êxodo, né, quando nós vemos que Deus institui o Shabá para que vocês descansem. Veja que toda a argumentação que Deus faz ali: olha, eu criei o mundo em 6 dias, mas descansei no 7º, que é para vocês também aí descansarem, aprendam com esse meu exemplo. E em Deuteronômio, ele diz: olha, eu criei o mundo em 6 dias, e eu quero que vocês descansem, mas lembre de uma coisa, lembre que vocês foram escravos no Egito, e escravo trabalha de segunda a segunda, e vocês sabem como isso é ruim. E aí Deus dá essa lembrança para eles e diz: e é por isso que quem está na casa de vocês, os funcionários, os servos, as visitas, ninguém trabalha nesse dia, porque não é só para o seu descanso não, é para fazer também as pessoas que estão com você poderem descansar.
Isso é uma revolução na maneira de viver. E nos dias de hoje é uma revolução maior ainda, porque parece que tem mais valor quem trabalha mais, né? A gente vive uma competição. Ah, eu não paro, eu paro muito menos. Ah, eu não durmo nada, eu durmo muito menos que você. É uma competição de gente doida todo dia. E aqui Deus lembra que aqui as prioridades são outras. Então tem alguns benefícios que o mandamento de guardar o sábado traz para a vida civil organizada, para as famílias, para a sociedade, que não pode e não deve ser negligenciado por aqueles que dizem que seguem e servem a Deus. Primeiro, é um dia para não trabalhar, é um dia mesmo de descanso. Os judeus, os fariseus, para ser mais específico, deturparam tanto essa história que transformaram o sábado num dia extremamente legalista. Eu sempre cito isso porque eu acho que era assim, era uma sobra de tempo para organizar essas regras que somente eles tinham, né? Mas era assim, no sábado você não cozinha nada, mas você pode acender um fogo por tantos minutos, você só pode andar tantos passos, só pode encher de água tantos copos, e você tinha as medidas do que você podia e do que você não podia fazer no sábado. O sábado, o próprio Jesus disse que não foi um dia, que não é um dia criado, que o homem não foi criado para o sábado, mas que o sábado foi criado para o homem. Ou seja, o maior beneficiário nesse dia, né, beneficiário está certo, né? O maior, quem leva mais vantagem nesse dia é o homem ou a mulher que guarda o sábado. Então é um dia de descanso, não é um dia de religiosidade, não é um dia de legalismo, um dia de regras pesadas. Não, é um dia ordenado por Deus para que você e eu possamos descansar, certo? É um dia que nos ajuda a lembrar entre a diferença entre ser livre e ser escravo. Esse povo aqui, especificamente, sabia muito bem disso, porque há pouco tempo era escravo lá no Egito. E aqui Deus faz eles lembrarem que, olha, como o dia é meu, e eu chamei vocês para a liberdade, eu quero que vocês entendam o que é ser livre. Lembra que é possível ser escravo, mesmo sem estar em regime de escravidão. Um milionário que trabalha de segunda a segunda é um escravo que é muito rico. Então é isso que Deus quer que essas pessoas entendam. Existe uma diferença entre ser livre e uma diferença entre ser escravo. O escravo está sempre correndo. O escravo não tem descanso. E eu quero que vocês descansem. Opa, foi mal. Humanizar as relações de trabalho. Poucas são as civilizações onde esse tipo de dignidade trabalhista foi pensada tão cedo. Aqui o próprio Deus dá algumas regras que até mesmo se você puxar até a última instância, inviabiliza as relações de trabalho que são baseadas na escravidão. Até quem trabalhava na casa de alguém como servo tinha que parar no dia do Shabá. Era responsabilidade de todo judeu guardar esse dia e permitir que todas as pessoas que trabalhassem com ele guardassem também. A gente sabe de uma empresa aqui em São Paulo que na sexta-feira, por exemplo, 6 da tarde, desliga o disjuntor. Acaba a energia e só liga de novo no final do sábado. E aí, como eles são judeus, alguns trabalham aos domingos, né? Mas eles dizem, olha, nem eu trabalho, nem ninguém trabalha aqui nesse dia de sábado. É realmente um dia para que todo mundo possa descansar. E aqui no Shabá você vê que isso é algo que já é estabelecido por Deus, onde você já vai aprendendo e aquelas pessoas vão aprendendo que as relações não podem ser abusivas. É muito claro quando isso é tratado sobre escravo. Mas se a gente traz para o contexto de hoje, sabe aquele funcionário que a gente tinha em casa, lá pelo Nordeste até muito pouco tempo, eu acho que aqui era um pouco diferente, espera-se, mas lá você tinha às vezes pessoas que trabalhavam na sua casa, que não tinham horário de expediente, que trabalhavam assim, era da hora que você acordava um pouco antes para fazer o café, até depois da hora que alguém ia dormir, e ela podia se recolher num quarto mínimo lá atrás, em condições subhumanas, e muitas vezes eram cristãos que tinham essa funcionária como se fosse da família em casa, né? É como se fosse uma tia,
mas só ela dorme lá atrás, no escuro, no abafado. Né? É que nem aquela pessoa também que tem uma empresa e que tira o sangue dos funcionários e que quer que se trabalhe de domingo a domingo, sem nenhum dia de descanso. É que nem um pai também e um filho e uma mãe que exigem que o filho estude de domingo a domingo. Sabe quando a gente começa a errar a mão e a perder a noção das coisas e começa a acreditar exatamente que o mundo é isso que diz que é uma eterna competição, uma eterna luta para ver quem é que trabalha mais, e quem trabalha mais está correndo pela frente? É quando a gente acredita nisso que a gente começa a se distanciar desses princípios. Então, o Shabat também nos ajuda a humanizar as nossas relações de trabalho. Também fortalecem os estacionamentos, os relacionamentos. O que é que você faz no seu dia de folga? Ninguém faz nada no dia de folga. Hã? Dorme em casa. É o dia que você passa mais tempo com Leila, né? É o dia que você vê seus filhos. Quer queira, quer não queira, quando você tem o seu dia de descanso, você acaba desfrutando melhor e mais dos seus relacionamentos. Você acaba convivendo mais com o seu cônjuge, com os seus pais, com os seus filhos, com os seus sobrinhos, com os seus amigos. É o dia que você tira para fazer essas coisas. É o dia que, inclusive, você vai à igreja e vê as pessoas que você gosta, que são da igreja. Eu já fiz aqui uma ilação, né? De que é nesse dia que você vai para a igreja. Pode não ser também, tá? Pode ser que você vá para a igreja no outro dia. O ideal é que o combo seja completo. Mas nesse dia do descanso, é o dia que você dá tempo para as pessoas. É o dia que você tem a oportunidade de cultivar os relacionamentos. Quem só trabalha não consegue fazer isso. Quem só vive para trabalhar vira que nem o Mr. Scrooge. Quem é que lembra? O Natal do Tio Patinhas ou o de adulto é o Natal do Mr. Scrooge, não é isso? Scrooge, isso. Que é o espírito do Natal passado, presente e futuro, sabe? Que acaba ali os dias sozinhos. Então, quem só trabalha acaba igual o Tio Patinhas, sozinho naquela história. Então, guardar o dia do sábado também ajuda a gente a fortalecer os nossos relacionamentos. E, não menos importante, apesar dos fariseus discordarem, nos ensina, é uma das legislações pioneiras que ensinam a dar um tratamento digno aos animais. É a primeira legislação da história que aparece um dia em que até os animais têm que descansar. E dificilmente, numa sociedade em que até os animais tinham que descansar num sábado ou num dia da semana, o dono desse animal não haveria compreendido de que se trata, inclusive, os animais com dignidade. Você não maltrata os seres vivos que são de sua propriedade ou que estão debaixo da sua responsabilidade. Então veja que muito mais do que ser só um dia para você ficar de perna para cima lendo a Bíblia em casa, o sábado tem um monte de outros princípios que são decorrentes deles. Agora, a gente tem a opção de desfrutar desses benefícios ou não. Os mesmos benefícios que estavam ali disponíveis para esse pessoal naquela época, naquele tempo, também está aqui disponível para ser aprendido pelo povo de Deus hoje, dentro desse plano que Deus apresenta aí de restauração da sua soberania mediada, tá bom? Então, o que eu queria lembrar também, além disso tudo, né, é que o guardar o sábado é também um ato de fé, ou melhor, é principalmente um ato de fé. Lá em Êxodo, no capítulo 16, você vai ver a história como Deus deu o maná para o povo. Deixa eu só situar aqui, que talvez alguém não saiba o que é esse maná. Mas o povo vai para o deserto, saindo do Egito. Lembra que o Mar Vermelho se abre. Muita coisa a Record já contou para a gente, já ajuda, né? Então o Mar Vermelho se abriu, o povo passou lá. O povo todo dia começa a receber do céu o maná, que era para se alimentar. Disse que era meio doce, mas todo dia de manhã caía aquela comida meio branquinha. Eles recolhiam e comiam daquela comida. Mas Deus já disse para eles assim: olha, vai cair todo dia, mas na sexta vai cair mais, vai cair dobrado. Então o que é que vocês têm que fazer? Guardem para comer no sábado, porque no sábado não vai cair. E aí o povo
que era tudo sem vergonha igual nós, né? O dia que caiu lá a sexta-feira, eles comeram o sábado e tal, só que aí os mais preguiçosos, outro dia da semana caiu maná, decidiram guardar, apodreceu. Só durava da sexta para o sábado. Deus queria que o povo entendesse, olha, nesse dia você depende só de mim. Tem nada que você faça que vai substituir a sua dependência em mim. Quando a gente aprende a descansar, a gente lembra que esse dia, e não somente esse dia, mas todos os dias, não são nossos. É o mesmo princípio da contribuição financeira que você dá. É a mesma coisa. Eu lembro que isso aqui não é meu, não é fruto do meu trabalho. As coisas não chegam na minha mão porque eu faço ou porque eu me esforço. Eu lembro que é Deus quem dá e é Deus quem supre. Portanto, é um ato de coragem e um ato de fé quando eu digo, olha, um dia por semana, faça chuva ou faça sol, eu não vou trabalhar. Esse é o dia para minha família, é o dia para eu ir para a igreja, é o dia para eu desfrutar dos meus relacionamentos, para eu descansar. É o dia que eu vou guardar para o Senhor. É meu Shabá. É um ato de fé. Portanto, quando eu guardo o dia do Senhor, eu estou também exercitando a minha fé, lembrando que é Deus quem provê aquilo que eu preciso. Guardar o sábado é lembrar para não esquecer. Não esquecer de que somos apenas mordomos daquilo que Deus tem dado para a gente. Tá certo? Temos, por fim, hoje, o honra teu pai e tua mãe, lá em Êxodo, capítulo 20, no versículo 12. Podem abrir a Bíblia lá também. Êxodo 20. Honra teu pai e tua mãe, a fim de que tenhas vida longa na terra, que o Senhor, o teu Deus, te dá. Quem é que já ouviu isso do pai ou da mãe? Quem é que já viu gente que honrava pai e mãe morrer cedo? Eu já vi. Então, se a ideia aqui fosse, olha, se você honrar seu pai e sua mãe, você vai viver 100 anos, a gente já teria visto pela experiência de que não funciona. Temos aqui um problema prático na aplicação das Escrituras. Não é isso. Não quer dizer que se eu honrar meu pai e minha mãe, eu vou aos 110 anos. Lembra que aqui Deus está falando para a nação de Israel. Ele está falando sobre a viabilidade de uma sociedade existir, a não viabilidade de uma sociedade existir, se não der o devido lugar de honra aos seus antepassados. Sabe essa coisa pós-moderna que a gente tem vivido de desprezo pela experiência dos mais velhos, desprezo pela história, desprezo pela sabedoria ancestral, sabe essa arrogância existencial que a gente vê pós-século 21? É justamente sobre isso que Deus está falando para Israel já naqueles tempos. Vocês não têm como se estabelecer como sociedade se vocês não honrarem o pai e a mãe de vocês, se vocês não souberem dar o lugar de honra, o lugar de dignidade que as pessoas mais velhas têm que ter em qualquer construção social. Qualquer família, qualquer igreja, qualquer sociedade, qualquer nação em que as pessoas mais velhas não são honradas, não tem condição de subsistir. Deus aqui falava para Israel, era para que os seus dias como nação se prolongassem sobre a terra. Se aquele povo não tivesse a capacidade de colocar a sabedoria dos seus antepassados no lugar de honra que deveriam colocar, eles não teriam condições de sobreviver como nação. Dentro dessa afirmação do mandamento que ensina a honrar pai e mãe, a gente vê um monte de desdobramentos, como principalmente essa importância que Deus dá à família, né? A gente, assim, falar de família virou uma coisa complicada hoje em dia, porque tudo que quer se fazer de ruim, tudo que a igreja quer fazer de ruim, usa o nome da família. E tudo que querem falar mal da igreja, usam o que a igreja fala sobre família. Então virou assim, sabe o cabo de guerra? A corda é a família. Só que a gente não pode se levar pelo que a gente tem feito hoje com
com essa instituição que Deus criou, sim, e que Deus valoriza, sim, nós não podemos nos levar pelo peso semântico que hoje tem tomado nas nossas discussões. Deus organiza toda a sociedade que ele chama para ser testemunha entre as nações, que é a nação de Israel, em famílias. Deus o tempo todo valoriza a figura do pai e da mãe no ensino e no compromisso do ensino aos seus filhos. É por meio dos pais que Deus faz a história da salvação de Israel ser transmitido geração após geração. É um peso de responsabilidade imenso que está ali nos ombros daqueles pais. Isso sem contar que aqui ainda nem havia sido escrita a carta que Paulo diz: olhe, não provoque a ira dos vossos filhos. Aqui era somente o tempo em que os pais tinham que ensinar os filhos a temerem ao Senhor. Tudo que um filho, tudo que alguém podia aprender sobre Deus, quem dava era o pai e a mãe, quem oferecia, quem ensinava, quem corrigia. Então era uma responsabilidade grande e que exigia como resposta daqueles filhos a honra ao pai e à mãe. Lembra que isso é uma medida de contenção também, porque o que é que diz lá em Gênesis capítulo 2, versículo 24, que já virou meme de WhatsApp? Deixará o homem o pai e a sua mãe, unirá a sua mulher e serão uma só carne. Tudo como devia ser. Ali o pecado não havia ainda entrado no mundo, as coisas eram daquele jeitinho, não havia a necessidade de falar para aqueles dois que se eles casassem não deviam esquecer dos seus pais. O tempo passa, o pecado entra no mundo, o mundo vai se perdendo pelo princípio da entropia ali, e Deus, na sua restauração da sua soberania mediada, reensina agora para as pessoas como é que deve ser essa relação com os pais que eles deixaram quando se uniram à sua esposa. Então, olha, ok, vocês agora têm a família de vocês, mas as pessoas que vocês devem honra, vocês precisam continuar devendo honra. Lembra de uma coisa, eu acho isso aqui interessante. Em nenhum momento Deus manda amar pai e mãe, tá? Na verdade, o amor entre esses relacionamentos mais específicos não permeia quase nenhum dos princípios bíblicos. Você tem o amor em geral por todas as pessoas, por todo o próximo que você encontra. Você não vê aqui a ordenança amar pai e mãe. Acho que todo mundo já viu aqueles textos enormes, né? Que hoje os pais esqueceram de buscar o respeito e só querem buscar o amor dos filhos, quando na verdade a relação pai e filho deveria ser pautada em respeito e honra e não somente em amor. Se tiver amor, ótimo, mas que seja uma relação de respeito e honra construída sobre o amor que você deve ter por todas as pessoas. É lógico que isso na prática desenvolve um amor filial, um amor paternal e maternal, que são diferentes, mas isso quer dizer que eu não tenho que amar, e isso às vezes é meio duro de ouvir, não tenho que amar aquele que me colocou no mundo e que por acaso em algum momento da vida me largou, aquele que nunca foi pai ou mãe. Eu não tenho a obrigação de cultivar um relacionamento afetuoso com essa pessoa, um vínculo de afeto, sabe? Mas eu preciso cultivar dentro de mim aquele respeito e aquela honra que não diz respeito ao meu relacionamento com ele, mas é a honra, é saber respeitar o lugar dele na minha história, mesmo que isso tenha aplicações diferentes para cada um. É um lugar diferente, é pai e é mãe. Isso precisa ser considerado. Isso no âmbito pessoal. No âmbito coletivo, a gente vê essa aplicação na própria memória dos antepassados, no próprio respeito que se tem pelos mais velhos, pelo amparo que se faz deles. Lembra que os fariseus nos dias de Jesus estavam lá arrotando santidade pelas praças, mas estavam deixando os pais morrerem à míngua, sem nenhum tipo de amparo, e Jesus entra duro com eles, dizendo: vocês estão tudo errado, rumo de hipócritas. O próprio apóstolo Paulo, quando isso acontecia na igreja, disse: se alguém não cuida dos seus parentes, e especialmente dos de sua própria família, negou a fé, e é pior do que um descrente. Então não adianta pagar de santinho e deixar de honrar pai e mãe.
não cuidar daqueles que nos geraram. É o cuidado, é o amparo, é a honra a quem tem honra. É esse o princípio por trás ali do honrar pai e mãe para que teus dias se prolonguem na terra. Sem a experiência dos passados não se constrói um país futuro, uma nação de futuro. Não se negligencia uma história, não se despreza a história de um povo, não se despreza os ancestrais, se valoriza a experiência, as cães, né, a sabedoria de quem já viveu. É esse o princípio que Deus traz ali no seu último mandamento criacional, que são esses 5 que nós vimos até aqui, onde Deus está restaurando a sua soberania mediada por meio da humanidade. É uma boa maneira de começar. Eu sei que foi muito resumido, muito rápido, mas já tem muita coisa para mastigar e para tentar aplicar, porque não é somente não ter um ídolo de barro, não é somente não ter um outro Deus, não é somente não falar o nome de Deus, não é somente não dormir muito no sábado, e não é somente pedir bênção painho e bênção manhinha, né? Como diria lá na minha terra, mas é honra, tá bom? Então que Deus aplique esses primeiros 5 mandamentos na nossa vida e que a gente seja desafiado por Ele a praticá-los. Queria abrir aqui para quem quiser fazer perguntas, colocações, discordâncias, xingar, tá? Não a mãe, porque eu honro, tá? Tem microfone aqui, isso aqui é só para o pessoal de casa poder ouvir. Se alguém, Fábio, fala aqui, por favor, Fábio, que Rogério está assistindo e vai querer ouvir. Tem que ligar, tem que ligar. Não é isso, Priscila? Ligou? Alô. Alô. Foi. Rápido, só aquela parte que você falou que a lei sem a segunda tábua é ímpia e sem a primeira tábua é ímpia, sem a segunda tábua é injusta. Sim. Interessante, só preciso fazer um comentário, porque eu fiquei pensando, por que sem a primeira tábua ela seria ímpia, né? Mas você pode falar também, pode falar. Tem gente assistindo, por que sem a segunda tábua seria injusta? Só para não ficar apenas uma passagem, mas dá uma explicação, por que sem a primeira tábua seria ímpio? Por que sem a segunda tábua seria injusto? Só... Porque eu passei muito rápido hoje, né? Pode ficar aí. A primeira tábua fala do relacionamento do homem com Deus. Então, tudo isso que a gente falou até hoje, aqui, fala dessa relação do homem com Deus, desses princípios que são criacionais. É não ter outro Deus, não ter um outro ídolo, é não dizer o nome de Deus em vão, é guardar o sábado e honrar a ancestralidade. Isso tudo tem a ver com esse fundamento que Deus havia já em querer viver somente o não matarás, não adulterarás, não dirás falso testemunho, não cobice a mulher do próximo. Eu vou ter uma vida bem correta, assim, né? Aquele é um homem de bem, mas sem Deus presente. E ao mesmo tempo, se eu tiver uma vida que só tem tudo isso que eu falei até hoje aqui, desses 5 primeiros mandamentos, eu vou ser um religioso massa. Mas me mostre as obras, cadê as consequências práticas disso? Né? Porque alguém que se relaciona assim com Deus deve, consequentemente, ser alguém que não mata, que não rouba, que não cobiça a mulher do próximo, né? Que não assassina, e por aí vai. Por isso que se eu não vivo essa segunda parte, eu tenho uma lei que é injusta, porque ela não se manifesta nos meus relacionamentos com o outro. E se eu vivo somente a segunda parte, eu sou um ser humano legal, mas não tenho nada a ver com Deus até então. Por isso que ela é ímpia, porque ela tem a ausência de Deus ali. Ok? Próximo. Alguém mais quer falar alguma coisa? Marquinhos. Fala aqui. Eu perguntei uma vez, uma pessoa que mora, parece que é no Ceará, e lá que parece que foi a iniciação da produção desse Guaraná Jesus. É Maranhão. Maranhão. E quem inventou, na verdade, foi o nome dele seria Jesus. Então, ou seja, não foi criado para isso, né? Não foi criado a finalidade de ser... É como se fosse um Guaraná Vandi. Né? O seu avô tá rico então, Mirella, que hoje é da Coca. Quem era o Jesus? Não era seu avô? Ah,
Não, para quem não sabe, o avô de Mirella fez o refrigerante Jesus e passou a fórmula, perder igual o McDonald's. O Leão de Judá quem fez foi a Universal. Foi quem desenvolveu. É. Mas aí foi para vender mesmo, foi para lucrar com o nome. Ele não chamava Leão de Judá. Mas mesmo fazendo referência a Jesus, será que mesmo assim seria... Não, eu acredito que o exemplo pode ser retirado, esse daí, porque realmente eu não conhecia a história. Mas o pessoal da Coca Leão de Judá, não. Foi criado para isso, todo um branding para isso, para vender para crente e tal. Da cola. Que é qual? Diga aí. Está retirado aquele. Pode excluir aí, Carol, por favor. Mas eu tenho um substituto para o que foi retirado, né? Que foi anunciado lá no Mercado Livre, com uma caneta ungida para passar em concurso. Meu Deus. É uma caneta Bic, custava R$30 a caneta. R$30? Está mais barato do que roubar a prova. Que absurdo. Então pode substituir aí o... Eu acho que não faltam exemplos, né? Eu lembro que uma vez eu fui fazer um trabalho numa igreja, era a cesta da libertação. Aí passava uma cesta que você comprava a cesta, levava para casa para ser liberta. Tem o travesseiro para sonhar os sonhos de Deus. O que não falta é produto. Comprou esse? É como se fosse uma indulgência. Não faltam exemplos disso, não. Não é verdade. Mas obrigado por essa contribuição, bom saber. O nome dele era São Jesus, aí ele deu o nome dele. Foi uma ótima estratégia. Ainda é gospel. Mais alguém? Não? Ok. Tudo bem, então. Vamos encerrar. E aí, próxima quarta, a gente termina essa série de estudos, né, com esses mandamentos agora que são da segunda tábua, e depois a gente retoma os nossos pequenos grupos também com a série de estudos sobre o Pai Nosso. Tá bom? Então, esses aí são os nossos próximos passos. Vamos orar.